Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 24 de novembro de 2025, segunda-feira de uma semana que vai ser uma semana mais curta, né? Tem Thanksgiving na quinta-feira nos Estados Unidos, então as bolsas fechadas por lá na quinta e na sexta-feira com horário reduzido, né? A bolsa vai até às 15 horas, horário de Brasília lá nos Estados Unidos, então a gente vai ter uma semaninha um pouco mais condensada, né? E com muita coisa acontecendo. Ó, por aqui na quarta-feira tem o IPCA 15, na quinta tem o IGPM, além também aí da taxa de desemprego do IBGE e as vagas do CAGED de outubro lá na sexta-feira, né? Então a gente tem bastante dado, lembrando que o Copom, né, o Comitê de Política Monetária, está de olho no mercado de trabalho brasileiro para ver se já está apresentando, né, desaquecimento, né, para confirmar aí essa expectativa de desaceleração no mercado de trabalho, que é um dos efeitos restritivos da política monetária, né, ou de uma política monetária mais restritiva, e que também pode indicar que, olha, começou a dar certo, então a gente já pode começar a baixar um pouquinho ou reduzir um pouquinho o aperto, né? Lembrando que tem sempre aquele lag, né, aquele atraso na política monetária, né? Você sobe os juros hoje e o efeito vai ser dali a 12, 18 meses. O efeito é o que a gente está vendo hoje do que foi feito um ano e meio lá para trás. Então, quando você começa a ver o mercado desacelerando com mais robustez, digamos assim, no sentido de desaceleração, né? Você já pode começar a pensar em cortar os juros. E é isso que o pessoal vai estar de olho aí nas falas, inclusive, do nosso querido Galípolo, que tem uma agenda, movimentada também nessa semana. Quer ver? Amanhã ele vai para a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, né, da CAI, Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Hoje ele tem um almoço na Febraban, meio-dia. Na quinta-feira tem um evento do Itaú Asset também, às 15 horas. Então, aí 3 oportunidades para a gente ouvir o Galípolo falar um pouquinho e controlar um pouco dessas expectativas sobre o corte de juros. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, e vocês vão lembrar que na sexta-feira a gente voltou do nosso feriado na quinta num tom meio amargo assim, e as bolsas norte-americanas também, né? Só que no meio do dia elas começaram a melhorar, né? Boa parte disso pode ser explicada por uma fala do John Williams, né, que é o presidente do Fed de Nova York, que indicou aí que há espaço para um corte, né, que a inflação não está na meta, mas está razoavelmente sob controle, então o Fed poderia tentar um corte aí no curto prazo, né, o que o pessoal está lendo como dezembro, e aí as bolsas norte-americanas viraram, as brasileiras não viraram, e aí a história é outra, a gente já fala. Por que é importante essa fala do John Williams? O John Williams, presidente do Fed de Nova York, como eu já falei para vocês, ele é muito próximo do Jerome Powell, e algumas casas de análise estão achando que a próxima decisão do Fed vai ser uma decisão dividida e que pode ficar na mão do Jerome Powell o voto de Minerva. O efeito dessa fala do John Williams foi passar aí a expectativa a probabilidade, né, de um corte da taxa de juros em dezembro, na reunião de dezembro, passou de 30 e poucos, 40% para 75% de probabilidade. Então a gente está nessa montanha-russa sobre o que o Fed pode fazer aí com os juros, o que pode ajudar um pouco o cenário brasileiro, uma vez que, enfraquece um pouco o dólar aí contra o real. Mas na sexta-feira o dólar subiu, né, contra o real, fechou aí a 5,40. E aí tem várias motivações para isso, né? Tem uma espécie de esse repique nas bolsas americanas indica algum retorno, né, de recurso para as bolsas americanas, o pessoal aproveitando aí as quedas recentes
no S&P 500 e na Nasdaq, né? Só para lembrar aqui, o S&P 500 subiu 0,98 na sexta-feira e a Nasdaq subiu 0,77% antes do fim de semana, né? E aí você teve esse retorno então do dólar para lá, o que pressiona um pouco a gente aqui, e a gente já tinha falado isso, a Bolsa Brasileira está andando muito em função do fluxo estrangeiro para os emergentes, né? E o Brasil é um desses emergentes que é beneficiado por esse movimento, mas além disso também teve o anúncio no Japão de um plano de incentivo econômico lá de 135 bilhões de dólares, o que deu a entender para alguns operadores do mercado que o Banco Central japonês, o BOJ, deve muito em breve aumentar os juros por lá. E aí vocês vão lembrar daquela história do carry trade, né? O cara pega dinheiro emprestado barato e empresta dinheiro caro aqui no Brasil. Quando isso aconteceu uns 2 anos atrás e teve um dia horrível na Bolsa Brasileira, né? Quando o Japão subiu os juros ali inesperadamente, né? Ou pouca gente esperava que aquilo acontecesse, zerou o juro, né? Saiu de negativo para zero, mas algumas operações de carry trade tiveram de ser desmontadas, né? Então você tem que tirar o dólar daqui, né? Você tem que pegar o seu dinheiro de volta, levar para o Japão para desmontar essa operação, o que faz com que a gente também tenha um fluxo reverso aí na sexta-feira. Além disso, tem o andamento do acordo entre Ucrânia, possível acordo de paz entre Ucrânia e Rússia, que está sendo mediado pelos Estados Unidos. Inclusive no fim de semana parece que avançou bastante, segundo o secretário de Estado americano Marco Rubio, e isso está fazendo com que o petróleo caia de preço, né? E como a Petrobras é uma importante empresa e tem peso razoável relativo no Ibovespa, acaba puxando o Ibovespa para trás. Nesse momento, o petróleo em queda de 1,25 a 61 dólares e 75 centavos. O minério de ferro sobe um pouquinho, 0,35 a 104,70 e o ouro a 4.068. Mas todos esses itens aí que eu falei para vocês, que é um possível aumento de juros no Japão, um buy the dip lá nos Estados Unidos e também o petróleo em queda no mundo, globalmente, acabaram atrapalhando um pouco a nossa bolsa, que fechou a sexta-feira em 0,39 de queda a 154.770 pontos. Além disso, na agenda tem nos Estados Unidos, né, a gente já tem IPCA, GPM, desemprego do IBGE, PNAD contínua aqui no Brasil, e lá nos Estados Unidos a gente tem PCI e pedido de auxílio-desemprego na quarta-feira, e o livro bege também na quarta-feira. O livro bege, que é aquele livro que condensa ali opiniões, previsões e projeções econômicas dos diferentes FEDs, né, dos Estados Unidos. E aí, lembrando que na quinta-feira tem esse feriado, e por isso o Marco Rubio, inclusive, o secretário de Estado dos Estados Unidos, chegou a dizer que a gente pode esperar aí uma resolução para a guerra entre Ucrânia e Rússia até quinta-feira, né? Vamos ver se isso finalmente sai do papel, né? Então, agenda cheia para a semana. A gente, né, semana que vai ter o volume encurtado, então quinta e sexta-feira serão dias de volume mais baixo na nossa bolsa aqui. Importante a gente saber desse tipo de coisa, porque isso faz diferença, obviamente. E também a agenda cheia aí nos Estados Unidos. Então vamos esperar, além da agenda política aí com prisão do Bolsonaro, pedido hoje a segunda turma, se não me falha a memória, do STF julga aí se ele continua preso na PF ou se volta para a prisão domiciliar. Muita coisa acontecendo. Tem a indicação do Messias no Senado, que aparentemente o Alcolumbre está muito irritado com essa história do Messias para a vaga no STF. Então tem muita coisa para acontecer essa semana. Essa semana promete ser bastante agitada, mas amanhã na nossa live no YouTube, pontualmente por volta das 7h30, a gente fala um pouco mais sobre toda essa situação e já com um pouco de panorama também sobre o que esperar aí para o resto da semana. Beleza? Então encontro vocês amanhã na nossa live lá no YouTube, como eu disse, pontualmente por volta das 7h30. Até lá, avante Sucupira!
Acorda, sucupira!